Oi, pessoal, tudo bem? Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. A palavra hoje para a nossa meditação está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Eu quero ler um trecho aqui da palavra para que nós possamos compreender o que essa mensagem quer falar conosco no dia de hoje. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. A palavra diz que Maria e José, juntamente com Jesus e com certeza uma multidão, foram para Jerusalém celebrar a Páscoa. Mas no meio da celebração, eles se distraíram ao ponto de retornarem para casa e no meio do caminho perceberam que Jesus não estava presente. E eles começam a procurar Jesus no meio dos parentes, no meio dos conhecidos, mas não encontram. E voltam para Jerusalém e começam a procurá-lo. E depois de 3 dias eles encontram Jesus no templo, pregando a palavra do Senhor. E Maria e José questionam para Jesus por que Jesus tinha feito isso com eles. E Jesus fala para eles: não sabiam vocês que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Pai este que não era José, mas o Pai Celestial. E a palavra do Senhor diz que eles não compreendem o que Jesus estava falando, embora Jesus estava falando uma linguagem clara. Só que o entendimento de Maria e José estava fechado e eles não conseguiram compreender o que Jesus estava falando. Essa palavra nos traz um despertamento, porque muitos são os que estão perdendo Jesus no meio da festa. Muitos são os que estão perdendo Jesus no meio da celebração, no tempo em que a promessa se cumpre. E nós precisamos atentar e saber que Jesus é de nossa inteira responsabilidade. Por que de nossa inteira responsabilidade? Porque aqui Jesus estava sobre a guarda de Maria e José, porque ainda era uma criança, era um pré-adolescente. Mas hoje Jesus, embora não seja mais uma criança, embora Jesus é o nosso Pai, é o nosso Senhor, nós precisamos entender que a responsabilidade de manter Jesus por perto é nossa. A responsabilidade de manter Jesus presente é do homem. A Bíblia fala que eles vão procurar Jesus no meio dos conhecidos e dos parentes. E muitos são os que têm deixado Jesus de lado. Muitos são os que têm deixado Jesus em um cantinho reservado para o dia mau, para o dia da necessidade, da aflição. Como se Jesus, fosse oportuno somente quando nos convém. Mas a Bíblia fala que Maria e José reconhecem, que Jesus não está mais. Eles percebem que Jesus não está mais no meio. Porque nós percebemos quando Jesus não está mais presente, quando a distância está tão grande que a gente não consegue, mais achá-lo. E nós precisamos fazer como José e Maria, e voltar, refazer o caminho de volta e procurar Jesus e ver aonde foi que nós deixamos, ver o que foi que aconteceu, que nós deixamos Jesus sair de perto de nós. Então a Bíblia fala que Maria e José começam a procurar Jesus por toda Jerusalém. Isso passa-se 3 dias. Depois de 3 dias eles conseguem encontrar Jesus no templo. Jesus estava ali pregando para os doutores, os mestres da lei. E eles perguntam para Jesus por que Jesus tinha feito aquilo. E quantos são os que não estão se perguntando hoje por que Jesus me abandonou? Por que Jesus não vê o meu sofrimento? Por que Jesus não se importa com a minha situação? Como se Jesus fosse o culpado. Como se Jesus fosse o responsável legal. Mas o responsável legal para manter a presença de Jesus, para manter Jesus por perto, para manter Jesus, diante de nós, no momento bom e no momento ruim, é nossa, é do homem.
E nós precisamos compreender que muitos são os que deixam Jesus quando chega às festas seculares, muitos são os que estão deixando Jesus pelas festas dentro da congregação, não têm compreendido que a presença é maior do que qualquer festa, não têm compreendido que a presença é maior do que qualquer bênção, não têm compreendido que a presença é maior do que qualquer coisa. Eles estavam ali celebrando a Páscoa, era algo que agradava o coração do Senhor. É tanto que a Bíblia fala que hoje nós celebramos a ceia, né, que representa, na verdade, a comunhão, e aquele ato ali também que os judeus celebravam era também, na verdade, algo que era uma festa anual, não era uma festa secular, não era uma festa dos gentios, né? Só que isso não pode de maneira alguma, a festa não pode de maneira alguma exceder, né, a nós entendermos que a presença do Senhor ela é fundamental, a presença do Senhor ela é necessária, é indispensável, e nós precisamos nos conscientizar, porque muitos são os que estão deixando Jesus nesse tempo bom. Às vezes a gente fica preocupado, a gente acha que as pessoas só deixam Jesus no tempo ruim, mas aqui foi o inverso, eles se esqueceram que Jesus estava sobre sua responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de manter Jesus por perto é do homem. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, o Espírito Santo, ele não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos. Então a responsabilidade não era de Jesus e não continua sendo de Jesus, a responsabilidade é nossa, de manter Jesus por perto, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo bom. Porque a Bíblia fala que eles vão procurar Jesus no meio dos parentes, no meio dos conhecidos. Jesus ele tinha que estar com eles. A responsabilidade é dele, é nossa. Muitas vezes nós queremos procurar Jesus, né, em vários lugares, no meio de pessoas. Quantos são os que terceirizam, né, a presença do Senhor? Quantos são os que vão buscar a presença do Senhor naquela pessoa que busca o Senhor, mas não quer acessar, né, o caminho? Porque a Bíblia fala que o templo, né, o véu do templo foi rasgado para nos dar acesso, mas muitos querem terceirizar o serviço de buscar o Senhor. E Jesus não pode ser terceirizado. Ou seja, buscar o Senhor não pode ser algo terceirizado. Eu posso buscar, eu posso receber do outro aquilo que o outro tem para me oferecer, porque a palavra compartilha e um vai alimentando o outro, mas a gente não pode deixar que isso seja o primordial. O Senhor deu acesso a todos. Antigamente era restrito, era para pessoas que eram levantadas só para isso, para interceder, para buscar pelo povo, para espiar pelo povo, mas hoje o Senhor nos deu livre acesso, porque o Senhor está, né, quebrando todo o protocolo para que possamos acessá-lo. Então nós precisamos compreender que a responsabilidade é nossa, e muitas vezes nós queremos buscar no meio dos conhecidos, no meio dos parentes, no meio do vaso que Deus levanta, e esquecemos que nós temos que fazer a nossa parte, esquecemos que nós temos que ter o nosso particular com o Senhor, esquecemos que temos que ter vida com Deus. A Bíblia fala que os pais procuram Jesus em Jerusalém, quando eles voltam eles procuram, só que passa 3 dias para eles acharem. Por quê? Os 3 dias aqui eu entendo que significa o dia da provação. Imagine agora os pais procurando o filho. Imagine se agora, né? Se por acaso você se distraísse ao ponto de estar em um ambiente festivo, em um ambiente onde tem, né, muitas coisas que chamam a atenção, um lazer, nas suas férias, e de repente você se distraísse e perdesse o seu filho, né? Imagina o desespero que não seria. E a Bíblia fala que assim aconteceu com os pais de Jesus, se desesperaram ao ponto de procurarem tanto e nem lembraram que Jesus poderia estar no templo, porque eles não imaginavam que Jesus estava ali, aonde na verdade Jesus não foi para Jerusalém só para celebrar a Páscoa, Jesus foi com um propósito, mesmo sendo uma criança. E nós então precisamos compreender isso, né? Que nós temos um propósito, nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade de manter a presença do Senhor é do homem. Como eu disse, se você perdesse seu filho, Deus lhe guarde, perdesse seu filho, como já aconteceu com muitos pais, né, em praia, em alguns lugares, as pessoas se distraem, perdem os filhos e ficam ali desesperadas, e ali durante aquele tempo é um tempo de provação, é um tempo de angústia, é um tempo de desespero. Então eu acredito que Maria e José ficou, na verdade, desesperado, ficaram nesse tempo, né,
de provação de 3 dias. Esses 3 dias ali para eles deveriam ser um tempo angustiante, né? Pensaram talvez até que não ia mais conseguir achar Jesus, achar o seu filho. Mas pela graça e misericórdia do Pai, eles conseguiram voltar para o lugar que Jesus estava. E essa palavra hoje nos chama a atenção para que nós venhamos voltar, né? Para que nós venhamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele estiver perto. Não perca Jesus em tempo algum. Jesus ele precisa estar presente o tempo todo, no dia mau, no dia bom, para que quando nós viermos passar por qualquer situação, para que quando nós viermos ser abençoados, a gente não venha sofrer de uma amnésia, esquecer de onde foi que o Senhor nos tirou. Não venha esquecer, né, que no dia da angústia foi Ele que nos socorreu, que no dia do desespero, no dia que ninguém estava do seu lado, foi Ele que te ajudou. Nós precisamos nos lembrar que Ele precisa estar presente todos os dias. Então não perca Jesus na festa. Não perca Jesus no tempo da celebração, da comemoração, quando Jesus ele abençoa, quando o Pai estende a mão para te abençoar. Não perca Jesus, porque a presença do Senhor é fundamental, ela não é dispensável, ela não pode ser deixada em um canto para o dia ruim, não. Porque Jesus ele é Senhor, ele é Pai. Jesus ele é Senhor. Jesus ele entregou a sua vida por nós, então nós precisamos compreender, né, que nada pode tomar o lugar de Jesus. A festa tomou o coração de Maria e José ao ponto de ele esquecer do seu filho. E muitas vezes nós, no meio do processo, no meio da caminhada com Cristo, muitas vezes nós nos esquecemos, né? Quantos são os que deixam Jesus na festa? Eu vou fazer, vou acontecer, depois eu volto. A misericórdia do Pai, como eu disse, foi que Maria e José conseguiram, né, encontrar Jesus. Mas quantos pensaram dessa forma, quantos se distraíram ao ponto que quando pensaram em voltar não tiveram mais tempo, não tiveram mais oportunidade, acabaram descendo à sepultura sem a presença do Senhor. E nós sabemos que na verdade o fim para este, infelizmente, é um fim de tormento eterno. Então nós precisamos despertar. É tempo de despertarmos. É tempo de atentarmos. É tempo de observar se Jesus está realmente por perto, se nós estamos, né, procurando vigiar, procurando perceber se Jesus está presente ou se Jesus já está distante, né? Se Jesus já está tão distante ao ponto de a gente não perceber e só perceber quando, né, o dia mau, quando a ficha cai, é que muitas vezes muitos têm percebido que Jesus não está por perto, né? Ele é misericordioso, a Bíblia fala que a gente clama e ele ouve. Tem até um louvor que diz assim: quando precisar é só chamar. Só que nós não devemos buscar o Senhor só quando nós precisamos, quando nos convém. Porque ele não é objeto, ele não é alguém, até porque nenhuma pessoa quer ser procurada só quando ela é útil, quando ela serve. Nenhum ser humano quer ser procurado somente no dia que a pessoa precisa dela para alguma coisa. Imagine o nosso Deus, né? Então essa palavra hoje para nossa reflexão: não perca Jesus de forma alguma. Se examine, veja onde você tem deixado Jesus, veja se Jesus está no primeiro lugar, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado e que o Senhor se agrade nas nossas vidas, né? E essa palavra que eu deixo hoje para nossa meditação, que Deus te abençoe e até a próxima.